Acessibilidade! Eita, Glória, começando bem hoje. Acessibilidade! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo Acessibilidade. Nesse espaço, eu ensino arquitetos e engenheiros a faturar com acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, empresária, trabalho exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e o tema dessa aula de hoje vai ser assim, transformador. Você vai sair daqui coçando a cabeça pensando, gente, não é que é isso mesmo? Eu vou falar sobre as pegadinhas das normas de acessibilidade. Você vai pegar as suas normas quando você for fazer alguma consulta e já vai enxergar assim com outros olhos. Você vai ver, nossa, não é que eu nunca tinha visto isso aqui? Então, o tema dessa live de hoje será esse, as pegadinhas da acessibilidade. Como que você faz para fazer o estudo das normas e pegar aquela informação que está ali e aplicar nos seus projetos, nas suas adequações, no seu trabalho com acessibilidade. Então, se você é um arquiteto, precisa usar acessibilidade nos seus projetos, está trabalhando com adequação, se você é um engenheiro que está aí executando, que pretende faturar com acessibilidade, você precisa ficar atento a alguns detalhes que existem lá nas normas de acessibilidade para você não errar e levar soluções com qualidade técnica aí para os seus clientes, que é o que eu faço aqui também. Tá bom, gente? Seguindo aqui o meu roteiro, vamos ver. Eu já escutei, assim, muitas vezes, vou prestar algum serviço, fazer alguma coisa, as pessoas me falam assim e acreditam que a acessibilidade é só se ler a norma. Normalmente as pessoas acham que só existe a 90/50. Quem me acompanha aqui já sabe que não é bem assim, existem muitas outras normas, além da legislação também, que deve ser seguida, que aborda esse tema da acessibilidade, certo? E outra questão que é importante é que não é basicamente só ler, é você estudar a norma, é você ter familiaridade com a norma, entender o que está ali e quais são as informações que você vai extrair ali para transformar ambientes, espaços, edificações em espaços acessíveis, de acordo com o referencial técnico, beleza? Então, então eu vou mostrar para vocês aqui hoje como que você vai fazer para fazer uma leitura da norma mais atenta, para você se atentar em alguns detalhes que vão transformar a sua maneira de ler essa norma, beleza? E é o seguinte, quais são as vantagens de você entender essa outra forma de você ler a norma, de você entender a norma? É pelo seguinte, quando você quer faturar com acessibilidade, não só com acessibilidade, como com qualquer outra coisa, o que você precisa oferecer? E é o que eu ofereço aqui para os meus clientes. Você precisa oferecer soluções. Você tem que ser a pessoa que vai resolver o problema. E não basta simplesmente lá, não, eu preciso colocar o piso tátil aqui. Você vai lá e coloca o piso tátil? Não. Você tem que colocar o piso tátil de acordo com, para dar um exemplo de piso tátil, de acordo com o layout que é obrigatório nas normas, as situações que você precisa sinalizar, onde você tem que colocar o alerta, onde você tem que colocar o direcional, entender onde que você vai precisar colocar o direcional, quais são as situações que ele é obrigatório, porque há situações em que você não precisa colocar piso tátil em tudo. Então, quando você entende essas nuances, você vai conseguir otimizar o recurso que o seu cliente tem para poder trabalhar a acessibilidade daquele espaço ali. Entendeu? Então, se você entende, se atenta para esses detalhes, você consegue oferecer soluções que vão te dar cada vez mais credibilidade e vão te tornar uma referência para aquela organização que vai te indicar para outra, que você, enfim, vai fazer uma série de serviços vendendo esse tipo de qualidade. E essa qualidade você tem que mostrar que ela existe. Então,
Porque a solução dos problemas é que vai fazer você vender e ser bem sucedido com a venda dos seus produtos e serviços e com a elaboração dos seus projetos. Eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui, na verdade são aqui, ó, 1, 2, 6, 5 exemplos práticos, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Que são situações que, se você vê a norma de um jeito, você vai adotar uma certa solução. E depois disso que eu vou falar para você, que tô me alongando, tô te prendendo aí, né? E depois que eu falar, você vai ver, nossa, poderia economizar nisso aqui, isso aqui que eu estava pensando em fazer dessa forma, ou vai ficar errado, ou vai gastar além do que deveria. Então, existe uma forma otimizada de você oferecer essa solução aí para os seus clientes, tá bom? E mais uma coisa aqui, lá no meu treinamento, no TAG, o que eu falo para os meus alunos? Eu não tenho assim um material didático próprio do TAG. Eu poderia ter elaborado um material e oferecer para os alunos. Só que, na verdade, o que eu vivo aqui no escritório, no serviço que eu presto, é o seguinte: eu incentivo os alunos a usar as normas, a usar a legislação, a usar a fonte primária, a entender o que de fato tem nesse referencial técnico aqui. Por quê? Porque quando você trabalha com fonte primária, quando você trabalha com as normas, você é um profissional livre. Quando tem uma alteração na norma, sofreu uma revisão, teve revisão 2024 lá na NBR 16537. E aí? Você vai ter que ir lá pesquisar o que aconteceu. Se você já está habituado a trabalhar com a norma, vai ficar mais fácil de você perceber onde houve uma alteração. Você cria casca, você cria familiaridade com a linguagem que está no referencial técnico, tanto nas normas quanto na legislação. Então, eu incentivo isso, eu acho que profissionalmente é libertador para qualquer pessoa você ir lá, consultar a norma, ver como é que tá, ver como que é a figura, ver como que é a explicação que tá ali, porque você não fica refém de um treinamento ou de outro treinamento, você ganha mais liberdade, tá bom? Opa, minha luz falhando aqui, me apagando aqui, oh, meu Deus do céu, deixa eu ajeitar essa luz aqui. Pronto, voltei. Certo? Então, incentivo usar sempre fonte primária, sempre usar as normas como referência. Você vai lá, consulta, vê como que está na norma, a cada vez que você precisa buscar alguma resposta para aquele assunto específico. Ah, tô fazendo, sei lá, sinalização de portas e paredes envidraçadas. Vai na norma. Entendeu como é que é? Vai fazer de novo? Olha na norma de novo. Você vai reforçando, você vai criando casca a respeito daquele conhecimento e entendendo qual que é a solução mais adequada para a solução de cada problema em acessibilidade, tá? Então, é uma oportunidade para você entender onde você vai conseguir otimizar o recurso de adequação das pessoas que precisam adequar os seus espaços, a sua edificação ou o seu projeto. Então, começando aqui, tô aqui com a 9050 de 2020. Hoje eu deixei separadinho aqui tudo que eu vou mostrar para vocês, para facilitar a nossa vida aqui, ó. Deixei tudo separado. Então, veja bem. Vou começar com esse exemplo aqui, ó. Figura 67. Essa figura 67, ela vai falar sobre alarmes, tá? Essa figura 67 aqui, ó. O que tá falando aqui? Possibilidade de posicionamento de dispositivos de alarme no banheiro. Exemplo, uma pessoa que faz uma leitura menos atenta, ela pega uma figura como essa aqui e o que ela vai entender aqui, ó. Olha, eu tenho que colocar um alarme aqui próximo a box de chuveiro, eu tenho que colocar alarme aqui na banheira, eu tenho que colocar um alarme aqui perto da porta, tenho que colocar alarme aqui próximo ao lavatório e alarme próximo à bacia sanitária. As pessoas já pegam uma informação como essa aqui e tomam como verdade. Só que a gente precisa se atentar ao que está escrito. Qual é a explicação que está referenciando aqui essa figura? E vai ser lá no item 5641, alarmes de emergência para sanitário. Ó, presta atenção.
Deve ser instalado o dispositivo de alarme de emergência próximo à bacia sanitária, no box do chuveiro e na banheira para acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda nos sanitários, banheiros e vestiários acessíveis. Recomenda-se a instalação de dispositivos adicionais em posições estratégicas, como lavatórios e portas, entre outros. A altura de instalação deve ser de 40 centímetros do piso, conforme figura 67. Os dispositivos devem atender ao descrito em 467 e ter cor contrastante com a da parede. Então, veja bem, eu tenho uma ilustração aqui de vários locais onde se pode instalar alarme para sanitário. Só que eu tenho que entender o que de fato é obrigatório e o que é somente uma recomendação. Então, a obrigatoriedade está aqui, ó. Próxima à bacia sanitária, box de chuveiro e banheira. Então, a minha obrigatoriedade é você instalar somente nesses locais. Próximo à box de chuveiro, próximo à bacia sanitária e próximo à banheira. Aqueles outros locais que estão mostrando na figura, que é aqui na porta e próximo ao lavatório, são apenas recomendações, certo? Então aqui, obrigatório, obrigatório, recomendação, recomendação, obrigatório. Não é que você tem que instalar um alarme próximo a todos esses elementos. Agora que você já entendeu o que é obrigatoriedade, o que é só uma recomendação, a gente vai partir para a solução assim ótima. Quando você vai oferecer uma solução aí para o seu cliente, que é o quê? Tá, eu tenho aqui que a instalação próxima à bacia sanitária é obrigatória. Então, se eu estou trabalhando a adequação de um sanitário acessível, eu vou precisar colocar um alarme. Esse alarme ele deve estar próximo à bacia sanitária. Mas como eu tenho uma recomendação de que tenha um alarme também próximo ao lavatório e próximo à porta, eu vou analisar o meu sanitário e pode ser que eu encontre uma situação que eu consiga colocar o meu alarme próximo à bacia sanitária, mas também próximo ao lavatório, ou próximo à bacia sanitária, mas também próximo à porta, entendeu? Porque você entende qual é a obrigatoriedade e o que é apenas uma recomendação. Agora, se é um sanitário acessível enorme e não tem como colocar numa situação ótima como essa, aí você atende somente a obrigatoriedade, que é colocar o alarme próximo à bacia sanitária. Você vai estar atendendo a norma, não tem que colocar mais de um alarme no sanitário acessível, né? Tô falando de banheiro, tô falando de sanitário. E você vai estar atendendo a norma, otimizando o recurso empregado no processo de adequação. Então, é uma solução possível. Isso é um exemplo, alarme para sanitário. Vamos para mais um exemplo? Vamos falar sobre protetor de impacto. Sabe o que é um protetor de impacto? Deixei separado aqui também, para facilitar a nossa vida, que eu não sou besta. Lá na figura 71, NBR 9050-2020 também. O que eu tenho aqui sobre protetor de... Essa semana, um cliente aqui me entrou em contato aqui querendo fazer orçamentos de protetores para impacto. Preciso colocar um protetor aqui, tá indicado aqui no projeto que eu preciso colocar protetor de impacto. Então, vamos ver aqui o que eu tenho. Vamos fazer o mesmo processo que a gente fez lá para o outro item. Tá vendo? Eu tenho aqui essa figura 86, que vai falar, aqui ó, portas para... Eita, não tô enxergando. Portas para sanitários e vestiários. Aqui ó, portas para sanitários e vestiários. Uma ilustração. Ilustração é ótimo, né, gente? Mostra como é que tem que fazer as coisas, ilustra a explicação, mas não basta a gente se atentar ao que está nas imagens da norma. A gente precisa ler, dominar a aplicação prática das leis e das normas. Então, vamos ver o que está falando aqui com relação a esses protetores anti-impacto. O item é o 6.11.7.2. Tá lá. As portas de sanitários e vestiários devem ter no lado oposto ao lado da abertura da porta um puxador horizontal conforme 4663, instalado à altura da maçaneta. O vão entre batentes das portas
deve ser maior ou igual a 80. Recomenda-se ter um revestimento resistente a impacto, conforme figura 86, e que estas portas ou batentes tenham cor contrastante com a da parede e do piso, de forma a facilitar a sua localização. O dispositivo de travamento deve observar o descrito em 468. Então, agora que você já pegou a senha lá do outro item, a gente já sabe que existem itens que são obrigatórios e existem outras situações que são apenas recomendações. Então, olha só, essa questão do protetor anti-impacto aqui, o que que tá falando? Você já ficou atento na leitura aí, né? Então, o que que fala? Qual que é a obrigatoriedade? Obrigatoriedade de colocar em portas de sanitários e vestiários, no lado oposto ao lado da abertura, tem que ter um puxador horizontal, conforme item 4663 instalado na altura da maçaneta. Agora, recomenda-se ter um revestimento resistente a impacto, conforme figura 86. Então, esses protetores anti-impacto nas portas são apenas uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. Entendeu? Não é toda porta de sanitário, banheiro e vestiário que precisa necessariamente ter esse protetor anti-impacto. Esse protetor anti-impacto, vocês já devem ter visto um monte aí, que é aquela chapa metálica que coloca na parte de baixo da porta, tá? Ela tem 40 centímetros de altura e preenche toda a largura aqui da porta. Não é um item obrigatório, é apenas uma recomendação. Agora, trazendo esse item para um contexto prático, como que eu faço para poder indicar a instalação desses protetores anti-impacto nas portas ou não? Primeiro, informação. Eu tenho que informar o meu cliente. Olha, eu estou colocando aqui indicando que a instalação de protetores anti-impacto não é um item obrigatório, eu estou indicando a instalação por esse motivo. Ou eu não estou indicando a instalação de protetores anti-impactos nessa porta aqui por esse motivo. E quais são os motivos que vão me levar a indicar a instalação desse item e a não indicar a instalação desse item? A avaliação que eu faço é a avaliação da natureza de utilização daquele espaço ali. Se é um espaço que vai ter acesso a muitas pessoas, a um público PCD maior, um público grande, que vai estar sempre acessando o sanitário, a chance de você danificar aquela porta é grande, porque estraga mesmo, gente. A pessoa às vezes vai ter um impacto com a cadeira, ou impacto com o andador, ou impacto com algum outro elemento de tecnologia assistiva. Se é utilizado de maneira recorrente, eu recomendo que esse item seja instalado porque realmente protege a porta. Agora, se é uma situação, vamos supor, um prédio comercial de uma empresa que não tem um público PCD assim tão grande, aí não justifica, porque o volume de utilização daquele espaço por pessoa com deficiência, ele vai existir, mas ele vai ser muito menor. Entendeu? Então esse é o critério que eu uso para poder indicar a instalação desse item ou não. Mas eu informo para o meu cliente que isso não é uma obrigatoriedade. Isso é uma recomendação e que para o caso dele eu estou indicando a instalação ou não por esse ou aquele motivo. Entendeu como que você trabalha a informação trazendo as soluções? Porque veja bem, se é um lugar que tem um público PCD grande, sei lá, uma Arena Verde, que eu vou ter um público PCD maior, todo final de semana vai ter jogo, vai ter gente usando sanitário ali, vai ter cadeirante, vai ter pessoa com mobilidade reduzida. Com o tempo, aquela porta vai ser danificada. Então, se eu coloco um protetor, eu estou antecipando a um problema que eu sei que vai acontecer. Entendeu? Então, isso é trazer soluções para os seus clientes. E é assim que você vai conseguir faturar com acessibilidade, mostrando que você está oferecendo essas soluções nesse nível de conhecimento técnico que você tem a respeito do assunto, dominando essa parte da acessibilidade. Vamos para mais um item aqui. Agora vamos falar sobre sinalização visual de portas e passagens. Esse é polêmico, gente. Esse é polêmico. Oh, meu Deus do céu. Mas é um esclarecimento. Ah, não, tem um antes aqui ainda, gente. Vamos falar da sinalização visual de portas. Tá aqui, ó. Já tá pertinho aqui, lá no 72. Página 72.
Esse não é tão polêmico, não. O próximo que vai ser mais polêmico. Mas vamos falar assim mesmo. Aqui, ó. O que eu tenho aqui? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá para os outros casos, que é sinalização visual. Sinalização visual para portas e paredes envidraçadas. Qual que é a figura que a gente tem na norma aqui? Essa aqui, ó. Tá vendo? Figura 88, sinalização nas portas e paredes de vidro. Tá aí a figura, como que deve ser essa sinalização visual de portas e paredes de vidro, portas e paredes envidraçadas. E agora vamos ver aqui qual é a pegadinha que a norma nos tem para colocar, para trazer uma certa confusão aqui no nosso entendimento de uma pessoa que não está fazendo uma leitura assim tão atenta, igual a gente aqui, que a gente é profissional, né, gente? Então vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? O item é o 6.11.2.13. Portas e paredes envidraçadas localizadas nas áreas de circulação devem ser claramente identificadas com sinalização visual de forma contínua para permitir a fácil identificação visual da barreira física. Claro, cristalino. Para isso, também devem ser consideradas as diferentes condições de iluminação de ambos os lados das paredes ou portas de vidro. Ok. Característica da sinalização visual nas portas e paredes de vidro. Agora se presta atenção. Qual é a característica de como que você precisa fazer essa sinalização aí, ó? Letra A. A sinalização, a nossa palavra-chave aqui, deve ser contínua, composta por uma faixa com no mínimo 50 milímetros de espessura, instalada a uma altura entre 90 e 1 metro em relação ao piso acabado. Então, essa sinalização, essa primeira que está aqui na linha A, é obrigatória, uma obrigatoriedade. Ela deve, palavra mágica, deve. Então, você tem que colocar essa sinalização lá. Sinalização com uma faixa de 50 milímetros, entre 90 e 1 metro. Então, tem essa faixa de instalação que você deve colocar essa sinalização aí, entre 90 e 1 metro do piso acabado, com 50 milímetros de espessura. Essa faixa pode ser substituída por uma composta por elementos gráficos instalados de forma contínua, cobrindo no mínimo a superfície entre 90 e 1 metro em relação ao piso acabado. Ok, então vamos traduzir o que está falando aqui. Ou eu coloco uma faixa com 50 milímetros de espessura contínua, né, com a cor contrastante lá, para conseguir a pessoa enxergar aquela barreira física, a altura entre 90 e 1 metro, então 5 milímetros. Eu tenho uma faixa aqui de instalação entre 90 e 1 metro, eu tenho uma faixa de 50 milímetros contínua para poder sinalizar aquela barreira física. Ou eu posso substituir essa faixa de 50 milímetros por uma faixa, vai ocupar toda essa largura aqui e que pode ter algum elemento gráfico ali, mas que vai cumprir o papel de sinalizar aquela barreira física. Então, isso são sinalizações obrigatórias, ou a faixa de 50 milímetros ou a faixa com 10 centímetros com o elemento gráfico lá, beleza? Seguindo aqui na linha B. Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, deve haver faixa de sinalização visual emoldurando-as com dimensão mínima entre 50 milímetros de largura, mínima de 50 milímetros de largura, conforme figura 88. Outra forma de evidenciar o local de passagem. Então, o que está falando? Já viu, às vezes, você tem aquelas paredes envidraçadas, longas, isso fica bonito, né, gente? Com a paredão de vidro, mas é uma situação perigosa. Primeiro, você tem que sinalizar com a faixa de forma contínua toda aquela parede de vidro e você não consegue perceber com facilidade onde que tem uma porta. Tá tudo de vidro ali, você não consegue perceber, é ali, onde que é a porta. Então, você precisa fazer uma moldura nessa porta, que é exatamente essa que tá mostrando aqui na figura, tá vendo? Aqui, ó. Você tem que emoldurar a porta. Essa moldura da porta é uma sinalização obrigatória. Então, até agora a gente falou dessa aqui, ó, dessa faixa aqui, e dessa moldura aqui, ó, que tá falando que são sinalizações obrigatórias. Beleza? Continuando aqui, o que mais tá falando? Recomenda-se que a faixa
tenha duas cores com no mínimo 30 pontos de contraste de LRV entre elas. Então, essa questão do contraste visual, para esse caso, é uma recomendação. E mais, lá na linha D, recomenda-se a aplicação de mais duas faixas contínuas com no mínimo 50 milímetros de altura, uma a ser instalada entre 1,30 m e 1,40 m e outra entre 10 centímetros e 30 centímetros em relação ao piso acabado, conforme figura 88, que são essas duas faixas aqui, essa de cima e essa de baixo, ok? Então, o que que acontece? Essas duas faixas aqui, ó, essa mais abaixo e essa mais acima, são apenas recomendações. E essa faixa do meio aqui e essa emoldurando aqui as portas em panos de paredes envidraçados são obrigatórias. Não é que você pegou aqui, olha, tem sinalização de portas e paredes de vidro aqui, tem que colocar esse tanto de faixa aqui para a pessoa conseguir perceber que tem a presença dessa barreira física aqui. Não é obrigatório, algumas são obrigatórias e outras são apenas recomendações. Então, você vai avaliar a característica do seu espaço e vai entender se aquilo realmente precisa ser instalado ou não. Entendeu? Mas você vai trabalhar com a informação, vai saber o que é obrigatório e o que é apenas uma recomendação, ok? Esse é o exemplo para portas e paredes envidraçadas, para você entender o que você tem que fazer de fato e o que você não tem obrigação de fazer, que é só uma recomendação que está ali na norma. Avançando agora, e aqui o polêmico lá das portas e passagens é o último. Esse aqui agora que a gente vai falar, gente, esse aqui que eu vou falar já sai um pouco da questão de entender a parte de obrigatoriedade e de recomendação, já sai um pouco desse âmbito. Nós vamos falar uma coisa que traz muita confusão para profissionais. Peguei um projeto, fiz um stories aqui essa semana falando disso aqui, e isso de fato acontece. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu vou vir um pouquinho para a parte de piso tátil, mas eu ainda vou continuar aqui na 9050. Para mostrar para vocês aqui, ó, página 47. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui ilustrações de escadas sinalizadas aqui na NBR 9050. Então, olha só, figura 63 e 64 da NBR 9050. Tá vendo? Olha o que eu tenho aqui, ó. Tá subindo aqui, ó. Então, esse aqui é o nível inferior da escada, que é o superior. O que eu tenho aqui? Piso tátil. Tá vendo aqui a posição que ele tá colocado? Aqui. Mostrar aqui no corte. Que tem também, ó, não sei se está dando para vocês verem, mas está representado aqui o piso tátil também. Coladinho no degrau inferior aqui da escada. Tá vendo? Tem esse piso tátil aqui. Piso tátil para sinalização de escadas. É obrigatório, tá, gente? Esse piso tátil para sinalização de escada é obrigatório. Vamos lá para outra página que eu vou mostrar para vocês aqui na página 48, já é a próxima, tá pertinho aqui, ó. Olha só. Mais uma ilustração aqui da NBR 9050, figura 65. Tenho mais uma representação de piso tátil aqui, tá vendo onde é que ele tá colocado? Aqui, ó, coladinho no primeiro degrau da escada. Aqui tá afastado e aqui tá coladinho. Mais uma aqui, ó. A mesma 65, ó. Mesma coisa. Piso tátil coladinho no degrau. Piso tátil afastado. O que mais? 47, 48, 49, 62. Tô esperta com essa norma hoje aqui, ó. Mais uma ilustração de escada aqui. Figura 76, vai falar de corrimão, mas é uma ilustração de escada. Tá vendo aqui o piso tátil? Coladinho na escada. Um pouquinho afastado aqui do último degrau. Beleza? Tem mais? Deixei separado aqui 62 e 64.
é 4. Gente, a maioria, eu acho que todas, se não for todas, a maioria das ilustrações, aqui tem várias, da NBR 9050, que vai retratar uma escada, tá vendo aqui, ó? Piso tátil, o de cima não tem, porque tá interrompido aqui, mas eu tenho o piso tátil aqui mostrado coladinho no degrau da escada. E aqui na ilustração de degrau isolado, dá pra ver também aqui, ó. Ó. Aqui, ó, a linha de chamada, piso tátil alerta. Onde que tá? Coladinho no degrau e aqui afastado do degrau. Piso tátil de alerta. Coladinho ou afastado. Todas elas, gente. Tá dando pra ver aqui, ó? Tá indicando o piso tátil aqui no corte. Beleza? Todas as ilustrações da 9050. Não for todas, é a maioria. Tá indicada essa sinalização tátil assim. Porém, tem um detalhe. A NBR 9050, ela não trata de piso tátil, que eu tenho uma norma específica para piso tátil que a gente já conhece, que é a NBR 16537, inclusive passou por revisão esse ano, tô com a revisão novíssima aqui, e isso aqui também não mudou, mesmo a revisão de 2016 é isso aqui mesmo, que vai tratar de como que tem que ser essa sinalização tátil no piso, tá aqui, ó. Piso tátil para escadas fixas. Tá vendo? Eu tô colocando aqui, gente, só a ilustração por enquanto. Tá vendo? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um espaçamento A, que é onde vai começar a minha sinalização tátil no piso, e depois eu tenho esse B, que é a largura da sinalização, na parte de baixo da escada. E na parte de cima, a mesma coisa. Eu tenho aqui uma largura, que vai ser a distância entre o final do último patamar e o começo da sinalização, e eu tenho aqui a largura da sinalização, que vai ser aqui o C e o D, tá? C e D. E essas referências A, B, C e D, elas vão estar aqui nessa tabela aqui para escadas fixas, tá? E se você ver aqui, ó, o A, tá vendo o A? Ele realmente é de 0, ele está entre 0 e a largura do degrau. Então, você pensa, opa, NBR 9050 tá ok, aquelas ilustrações lá estão todas certas. Esse A, ele pode ser 0, então a minha sinalização ela pode ser colada lá no último degrau da escada. Vou mostrar para vocês de novo aqui, ó. O A é isso aqui, ó. Essa distância entre o primeiro degrau e o início da sinalização. E o A, a gente está vendo aqui, ele pode ser entre 0 e a largura do degrau. Ok, posso colar o meu degrau, a minha sinalização lá no degrau. Beleza. O B já vai ser a largura da sinalização tátil de alerta no piso inferior. Tá vendo? Eu tenho duas colunas aqui, ó. Local de pouco tráfego e local de tráfego intenso. Então, tem essa diferenciação. Então, se eu tenho um local de tráfego intenso, a largura da minha sinalização vai ter que ser de 40 centímetros. Se eu tenho um tráfego, um local com pouco tráfego, pode ser de 25 centímetros, tá? Uma avaliação da funcionalidade do espaço. Então, a largura mínima da minha sinalização é 25. Então, se eu olhar essas duas colunas aqui, o que que eu vou ter? Eu posso começar minha sinalização bem no pezinho, no começo do degrau aqui, e a minha sinalização pode ter entre 25 e 40, beleza? Uma primeira leitura, a gente entende isso mesmo. Só que tem um detalhe, que a norma fala, inclusive, nessa tabela aqui, que vai ser o seguinte: eu tenho que atender A, eu tenho que atender B, mas eu tenho que atender também A mais B. Eu tenho que A mais B, que vai ser essa largura total aqui, A mais B, ela tem que ser de, no mínimo, 50. Ela tem que estar entre 50 e... não dá para eu ver. 50 e 65. Então, A mais B tem que ser, no mínimo, 50. Entre 50 e 65. Então, A mais B tem que ser no mínimo 50. Então, essa largura total aqui é no mínimo 50. Se eu colo o meu piso tátil aqui no primeiro degrau, e eu tenho que garantir
que A mais B igual a 50, eu tenho que fazer uma sinalização aqui com no mínimo 50 centímetros. Entendeu? Então, se eu vou colar a minha sinalização aqui, eu tenho que colocar, se eu estiver instalando o piso tátil em placa, eu vou ter que colocar 2 placas aqui. Essas placas para sinalização tátil no piso, até tem uma aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essas placas para sinalização tátil no piso, elas têm 25 centímetros de largura. 25 por 25, né? Ela é quadrada. Então, como que a gente faz a sinalização na prática quando a gente vai pegar para poder fazer uma sinalização em algum lugar? A gente usa a própria placa como gabarito de distância. Então, veja bem, se eu colo a minha sinalização no primeiro degrau, eu tenho que colocar no mínimo 2 placas. Agora, se eu considero esse A aqui, que tem que ser no mínimo a largura do degrau, e a largura de um degrau não vai ser muito diferente de uns 25, vai ser mais ou menos isso mesmo, eu posso usar a minha própria placa para dar... Opa, eu usando a figura errada. Eu posso usar a mesma placa para distanciar esse 25 e fazer a sinalização com o 25, se for um local com um local de pouco tráfego, trava-língua. Entendeu? Então, a situação ótima, a situação econômica, que você vai conseguir sinalizar do jeito certo e otimizando o recurso, colocando lá, né, de acordo com o que está aqui na norma, é você dar um espaçamento de 25 entre o primeiro degrau e o início da sinalização. E você vai colocar uma faixa aqui de 25 de piso tátil e vai estar atendendo ao que está na norma. Se você vai colar a sua sinalização lá no primeiro degrau, você precisa colocar uma sinalização com uma largura maior. E a situação ótima, o número mágico para esse espaçamento, tanto em cima quanto embaixo, quanto rampa, é 25 a 32. 25 a 32 são os números mágicos desse espaçamento. Tá bom? Então, você consegue otimizar o seu projeto de sinalização tátil no piso. Você vai otimizar como que vai ser feita essa instalação. Vai usar o recurso com propriedade, entendendo exatamente o que você está fazendo. E vai, desse jeito, oferecer soluções para os seus clientes. Seja elaborando um projeto que vai ter lá o piso tátil, seja você trabalhando a adequação, instalando esse piso tátil, elaborando um projeto de adequação, que são maneiras de você faturar com acessibilidade. Beleza, gente? Deixa eu ir para o meu último item aqui, rapidinho. Ai, gente, esse item ele é demais, né? Porque, deixa eu até falar uma coisa aqui. Porque isso é um erro. A NBR 9050, ela te induz ao erro. Porque você vê aquele tanto de coisa lá e você acha que tem que ser daquele jeito. Então, olha só, eu coloquei no meu stories esse detalhe que chegou num projeto aqui pra mim. E tá falando exatamente isso aqui, tá indicando aqui esse espaçamento aqui, ó, que é entre o começo do degrau e o início da sinalização, tá aqui entre 0 e 32. E eu, inclusive, coloquei lá no meu stories que o número mágico é entre 25 e 32. Se você começa com 0, você tem que colocar uma sinalização mais larga, vai gastar mais, vai colocar uma quantidade de piso tátil maior do que o necessário. Então, sempre otimizar, se atentando a essas informações que estão presentes nas normas de acessibilidade, não caindo nessas pegadinhas. É uma pegadinha que você viu na 9050. Tudo lá está colocado coladinho no degrau. E se você coloca coladinho no degrau, você vai gastar muito mais piso tátil do que você poderia gastar não otimizando o recurso aí de acessibilidade, de adequação para acessibilidade dos seus clientes, tá? E para ir para o nosso último, já tá tarde, hein, gente? 8 e 9, aí já falei a beça aqui hoje. Então vamos lá, que é o nosso item polêmico, que é da sinalização de portas e passagens. Qual que é a pegadinha da norma? Nós vamos lá para a página 46. Tá? Aqui, ó, página 46. A minha tá toda rabiscada aqui, que eu já, né, toda hora eu tô vendo isso aqui, quando mudou que eu vi lá. O que é que eu tenho aqui? Sinalização de portas e passagens, tá? Tem essa figura aqui, ela vai explicar qual que é a faixa de alcance acessível para plano vertical e vamos ver o que tá falando aqui no item. Olha só. Isso aqui já não é aquela parte que fala já é obrigatório, é recomendação, não. Isso é
uma outra percepção, você vai ver aqui como que tá falando. Aplicações essenciais, sinalização de portas e passagens, lá no item 541. Portas e passagens, quando sinalizadas, devem ter número e ou letras e ou pictogramas e sinais com texto em relevo, incluindo braille. Todas as portas de sanitários, banheiros e vestiários devem ser sinalizadas. Já pegou? Já entendeu? Já pegou a senha aqui do que precisa e o que não precisa? Gente, isso é muito melindroso. Por quê? Eu até deixei separado aqui esse mesmo item lá na NBR 9050, mas de 2015, que é essa outra aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é de 2015, o mesmo item 541, tá? Tudo rabiscado aqui, enfim. O que fala lá no item 541? Lá na norma de 2015, tá assim, ó. Sinalização de portas e passagens. Portas e passagens devem possuir informação visual associada à sinalização tátil ou sonora, conforme tabela 1. Deve ser sinalizada com número e ou letras e ou pictogramas e ter sinais com texto em relevo, incluindo braille. Então, quando veio a NBR de 2015, o que está falando aqui? Todas as portas e portas e passagens devem ser sinalizadas. Eu tenho que ter aquela sinalização tátil, a plaquinha tátil, gente. Eu tenho, tá aqui, ó, tá aqui, eu usei ela lá. Tem que ter dessa plaquinha aqui, tá vendo, ó? Texto, contraste visual, caractere em relevo, essas letrinhas aqui estão em relevo, mais o texto em braille. Então, quando veio a NBR 9050, revisão de 2015, trouxe a obrigatoriedade de instalação dessa plaquinha em todas as portas e passagens. Aí, quando veio a revisão de 2020, é muito sutil essa diferença, mas ela existe, tá aqui, ó. Portas e passagens, quando sinalizadas. Então, é quando você for sinalizar, não é uma obrigatoriedade. A obrigatoriedade, ela tá explícita logo à frente, que vai ser o seguinte, ó. Portas e paredes, quando sinalizadas, devem ter números e ou letras e ou pictogramas e sinais com texto em relevo, incluindo o braille. Aí vem na próxima frase aqui, ó. Todas as portas de sanitários, banheiros e vestiários devem ser sinalizadas. Então, a obrigatoriedade de você instalar esse tipo de sinalização aqui em portas e passagens é apenas para sanitários, banheiros e vestiários. Não é para sair colocando isso aqui em tudo. Quer dizer que você não precisa colocar? Não. Se você decidir colocar, sinalizar todas as suas portas, todos os seus espaços com essa sinalização acessível, você pode, não vai ficar errado. Mas aqui na versão de 2020 está falando que, caso você venha instalar essa sinalização, ela deve atender aos requisitos de norma, tanto para aquisição ou produção dessa sinalização, quanto para a instalação, que é o que ela vai falar aqui nos itens subsequentes, na regulamentação aqui nas alíneas de A até E. Fala qual que é a posição que tem que instalar, como que ela deve ser, como que ela não deve ser, isso fala lá, acho que na seção 5, ou na seção 4, que vai trazer as características de como que tem que ser essa placa. Então, vocês entenderam, gente? O que eu quis trazer para vocês hoje é esse tipo de pegadinha, você vê que no caso do piso tátil de alerta ali para a escada, a 9050 meio que te induz ao erro, entendeu? Então é complicado. Por isso que a gente precisa fazer uma leitura mais atenta desses itens. Entender quando a gente for pegar para poder tirar alguma dúvida, estou trabalhando alguma coisa aqui no meu projeto, vou consultar a norma, tenha essa chavinha ligada, para você ficar atento a esse tipo de detalhe, para você entender o que é realmente obrigatório e você entender o que é uma recomendação, o que realmente você deve fazer, e dessa forma você vai conseguir projetar espaços acessíveis atendendo ao que está aqui nas normas, ao que está na legislação, certo? E otimizando o recurso que o seu cliente tem disponível para poder trabalhar as questões de acessibilidade, evitando retrabalho, porque se fica errado, aí daqui a pouco vai vir uma fiscalização, vai falar, não, você tem que adequar, não está do jeito certo, entender quais são as características,
dos elementos de acessibilidade que você precisa ter aí na sua edificação ou no seu projeto. E dessa forma, quando você tem esse tipo de propriedade, esse tipo de domínio, familiaridade com a referência primária, com o referencial técnico, as leis, as normas, você consegue oferecer efetivamente essa solução que vai ser uma coisa excelente para toda a cadeia envolvida nessa questão da acessibilidade, que é você como profissional vai ganhar por estar oferecendo um serviço de qualidade, de excelência, com soluções. O seu cliente vai ganhar porque ele sabe que ele está utilizando o recurso que ele tem ali. O recurso, a gente sabe como é que é recurso, né? A gente tem que otimizar o máximo que a gente conseguir, e você conseguir mostrar isso para o seu cliente vai te trazer uma autoridade maior para continuar o processo de adequação naquela organização, que vai te indicar para outras, e você vai se tornar uma referência dessa forma. E principalmente para os usuários, vão estar ali utilizando espaços acessíveis, de acordo com o que está na norma. E o que está na norma não é o que está na norma que tem que atender pura e simplesmente porque está na norma. Porque esse referencial técnico que está indicado aqui, ele é baseado na vivência das pessoas, na experiência das pessoas. São situações que pessoas comuns não conseguem perceber assim de maneira tão plena, tão rápida, porque não faz parte da sua vivência. Então, por isso, adotar o referencial técnico. Ele é com base nas necessidades de pessoas que têm habilidades diferentes, possibilidades de interação com espaços diferentes. Então, por isso que a gente deve entender, dominar, compreender, trazer as soluções para o cliente, considerando esses requisitos de acessibilidade. Gostaram? Eu espero que vocês tenham entendido, virado essa chavinha para vocês aí, quando vocês forem fazer o estudo da norma, entender o que é obrigatório, o que não é. Tem um monte de outros exemplos que eu poderia ter trazido para vocês aqui, mas eu ia ficar aqui até amanhã falando desse tipo de exemplo aqui. No meu treinamento, no TAG, eu falo sobre isso, já falei que a gente usa a norma como referência para você conseguir ter essa familiaridade, enfim. E é isso. Terminamos por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu acenar para as pessoas aqui, ó. Leda Chaves, Lide... Ai, gente, não consegui ler, me perdoa. Engie Cláudio Tilgner, Wanderson Arquitetura, tá sempre por aqui, né, Wanderson? Tem um monte, gente. Vou acenar para todo mundo que tá aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo para vocês. Até a nossa próxima live.